Seja bem-vinda, eu sou a Tuti Sandrini, sou mentora de empreendedoras e quero te ajudar a sair da confusão mental, ter as habilidades de empresária, de fato, para colocar o teu negócio no mundo, para crescer, para sair daquele emprego fixo e ficar só com o negócio. Então, me acompanha aqui se tu passa por esses sintomas de desorganização. A gente vai falar sobre isso, eu vou compartilhar minha tela contigo e vai entender o que fazer e da onde surge essa organização, desorganização, né? Ó, toma uma água, hum, vai lá, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal para acompanhar mais os conteúdos e se tu é empreendedora, comenta aqui embaixo o que tu mais tem dificuldade em relação a isso da desorganização, tá? Então, ó, presta atenção que já vou compartilhar a tela aqui contigo, mostrar o mapa mental sobre essa jornada aqui da desorganização da empreendedora. Bora lá, estamos aqui na tela principal, já aqui com o tema dessa desorganização. E aí, já vamos começar quebrando um paradigma, tá? Não é simplesmente eu sou a desorganizada. Aquela característica que a gente ouve quando é criança, né? Eu sou desorganizada, eu sou desastrada, eu sou a tímida e levo as características para o resto da vida, como se eu vestisse aqui casaco da desorganização e eu sou a desorganizada da família, eu sou a desastrada, eu sou o quê? E eu nunca mais tiro essa característica. Só que, sabe aquela música? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou Gabriela? Pois é. Mas a gente pode se perguntar, de fato, quem realmente nós somos nessa jornada. Será que eu sou desorganizada e da onde vem essa desorganização? Então, eu vou te mostrar por que que essa desorganização é uma herança ancestral, tá? Mas primeiro, o que que acontece nesse percurso? Que ela é uma herança ancestral e como é que a gente faz para esse olhar pelas etapas aí dessa jornada ancestral que eu faço para me organizar de fato, sair dessa confusão mental. Então, olha só, o que que é a expectativa cultural, né? Ó, qual é o contexto, tá? Primeira coisa, expectativa social lá, as nossas ancestrais. Pensa aí na tua mãe, na tua avó, na tua bisavó, nas suas tias, como é que era a história delas, né? Elas vieram com essa expectativa de que elas iam se tornar responsáveis pela organização da casa, da família, aquela que tinha que manter tudo organizado, a roupa no lugar, os filhos bem alinhados. A expectativa social que foram colocadas em cima dessas mulheres, e se for o teu caso também, e a gente conviveu com essa história, foi o que a gente viu quando era criança. A gente viu essas mulheres sendo responsáveis pelo lar e pela família. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem o churrasco, né? Então, eu moro aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a gente tem a cultura do churrasco. Só que quem faz os churrascos vai lá para a churrasqueira com a lenha, com a carne, com o espeto, são os homens. E a mulher é responsável por fazer o arroz, a maionese e lavar a louça pós-almoço. Então, os homens lá fora fazendo churrasco e as mulheres dentro de casa. Então, acaba criando essa divisão. Só que entenda que tem um adendo aqui nessa história, ó. Não é sobre luta contra os homens. Não é sobre isso. Para mim, o feminismo não é isso. Não é lutar contra o lugar que os homens isso, aquilo. Não. Na verdade, é a gente se posicionar de fato como que a gente quer. Então, olha só o que que acontece. A mulher, se ela deixar de lavar a louça algum dia, a mulher que está aqui, ó, muito impregnada por essa expectativa social, ela não deixa de lavar a louça depois no churrasco, por exemplo, porque ela tem que fazer algo da empresa dela, porque ela tem que fazer stories, porque ela tem que postar no Instagram.
ela não consegue. Ela sente uma pressão muito grande da família e dela mesma sobre eu preciso ser aquela que lava a louça após o churrasco. Eu já conversei com mulheres que falaram que não conseguem não lavar a louça. Dizer esse não para elas mesmas é muito pesado. Então, é sobre qual é o posicionamento quando eu quero quebrar esse padrão, realmente assumir uma nova postura, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas aqui a gente está fazendo esse entendimento, tá? Então, olha, não esquece, já curte o vídeo aí para não esquecer. Ó, os homens assumiam um papel de liderança, né? Tomavam as decisões pela mulher, pela família. O que que acontece aqui? Por exemplo, os homens assumiam um papel de liderança. Tu pensa aí na história, como era o teu pai? Teu pai que saía para trabalhar fora de casa e a mãe que ficava cuidando dos filhos, os teus avós. Então, o meu avô paterno era carreteiro, que se chama aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele ia com a carreta de bois fazer entregas e troca, venda dos animais ali, né? E a minha avó, uma paterna, ficava em casa cuidando dos filhos, ficava sozinha num lugar numa região isolada, onde ela tinha que cuidar dos bichos, né? Do porco, da galinha, da plantação e ainda dos filhos. Ela tinha uma liderança dentro de casa, mas ela não tinha uma liderança de colocar dinheiro na mesa. Não tinha essa noção disso, né? E os homens acabavam sempre tomando a decisão. Muitas mulheres ainda falam assim hoje, né? Quando vão fazer algo pelo filho, uma aula particular ou alguma coisa, o que que a mulher fala? Eu vou falar com o meu marido, porque quem toma a decisão principal financeira é o marido. Então, é o homem que esteve na nossa história, na nossa ancestralidade, na liderança desse trabalho. Então, o que que pode acontecer, né? Como a mulher ou cresceu nesse ambiente familiar muito forte, ou viu isso de perto, não desenvolveu a habilidade de organizar os processos, a liderança e o gerenciamento. Por quê? Porque eu estava aqui gerenciando filhos, eu estava gerenciando uma casa, eu estava gerenciando a louça. Eu não consegui pensar na possibilidade de gerenciar uma obra como uma engenheira civil. Por quê? Isso foi condições da cultura, da sociedade, do que foi se moldando ali pelo patriarcado, tá? Então, o que que acontece? Como é que essa desorganização da empreendedora, ela não vem do agora, do ser desorganizada hoje. Ela vem muito forte dessa questão aqui da história, da ancestralidade. Então, fica ligado. E o que fazer? Então, olha só. 4 pontos importantes para te dar uma olhada na tua vida e para te se reconectar, para te buscar entendimento. Isso aqui são os pilares das minhas mentorias, são os saberes femininos. Então, uma empreendedora precisa passar pelo processo de autoconhecimento, criar a habilidade para ser empresária e aí colocar o seu negócio cada vez mais no mundo, saber como é que eu organizo as ferramentas, como é que eu organizo o meu computador, como é que eu faço um Instagram, como é que eu coloco a minha voz no mundo, né? Então, primeiro ponto é olhar para o sagrado feminino, tá? Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo, sobre o sagrado feminino nos negócios, tá? Então, é eu entender que eu sou cíclica, eu não sou linear como um homem, não sou um linear como a pessoa que criou a linha de produção, onde eu não podia parar nenhum minuto para descansar, aonde a mulher ela tem diferenças, oscilações durante o ciclo das 4 luas dela, e ela precisa entender esse processo e aceitar que tá tudo bem, dias que ela não vai estar tão bem, ela não tem que ser a Mulher Maravilha o tempo todo. Então, começa por aí.
Depois, vamos para o processo da ancestralidade, né? Para começar, por essas leis aqui, pela lei do pertencimento, a lei do equilíbrio, a lei do amor, né? Por quê? Quando eu olho para minha ancestralidade, é o seguinte: o pertencimento, eu vou pertencer, não importa o quanto diferente eu for da minha família. Se eu for a mulher que vai pintar o cabelo de roxo, como é o meu caso aqui, ó, tá tudo bem, eu pertenço igual à minha família. Eu sou uma empresária e praticamente não tem mulheres empresárias na minha família que vieram antes de mim. Então, eu não vou ser excluída por causa disso. É aceitar e entender que eu vou pertencer de qualquer maneira, porque é o meu direito. Eu vim daquela família com o meu direito. Bert Hellinger fala sobre essas leis, sobre a lei do pertencimento, do equilíbrio, a lei da ordem, do amor, ou hierarquia também. Então, assim, o pertencimento é eu pertenço a esse sistema familiar, independente da escolha que eu fizer, independente da escolha que os outros fizeram também. A lei do equilíbrio fala sobre a questão de eu do dar e receber. Como é que tá isso aí? Esse dar e receber por aí. Quando eu me dou muito para a família, para os amigos, parecendo que eu estou compensando alguma coisa. Ou quando eu recebo demais de alguém e eu não sei nem como retribuir. Isso é como se fosse uma balança. Um lado descompensa, ou alguém está doando mais. E o sentido é a gente buscar esse equilíbrio, né? O quanto eu estou dando mais atenção para alguém que nem está pedindo. Sabe, quando a gente quer reunir os amigos e a gente obriga os amigos a se reunirem, a gente quer que eles façam algo que eles não querem fazer, mas a gente acha que aquilo é um benefício. Aí eu obrigo eles, ali eu estou desequilibrando toda a balança. E a lei da hierarquia e a ordem, né, é que existe um lugar nesse sistema onde todos nós estamos. Então, olha só, uma mulher que se comporta como mãe da sua própria mãe, por que ela não tem espaço para se organizar? Porque ela está olhando para o que a mãe não está fazendo. Ela está olhando para o que o irmão, ou tratando o irmão mais novo como filho. Então, não há espaço para ela olhar para ela mesma. Em que momentos pode acontecer isso, né? Quando a gente interfere por eles, a gente quer fazer pelo pai e a mãe, pelo irmão, por alguém da família que veio antes de nós. Só que o nosso lugar no sistema é lugar de filho, de filha, e as pessoas que vieram antes de nós, a gente tem que seguir, honrar, agradecer, mas aqui para frente, o olhar para frente. Então, isso é um dos pontos quando eu não tenho tempo para olhar para mim, né? Outra coisa é o olhar para prosperidade, todas as áreas da minha vida. Então, é assim, não adianta eu ser uma top empresária se eu não faço atividade física, se a minha saúde, ó, tá de mal a pior, se eu não tenho tempo para olhar para mim, se o meu corpo, que é o que me sustenta para estar ali como empresária, para estar na frente do celular, para estar aqui no computador, se ele não estiver bem, não flui. Se o meu relacionamento não estiver legal, se as minhas amizades não estiverem boas, é a prosperidade em cada área, é a prosperidade de olhar para essa taça e tomar água na taça ao invés de um copo de requeijão que muita gente tomava em copo de requeijão. É dizer assim, não, eu posso tomar na taça, não é guardar a taça para uma ocasião especial, porque estar viva é uma ocasião especial, vamos combinar, né? Então, é tomar água aqui junto com vocês, nessa taça, olhar para a prosperidade que ela gera. Então, e outro ponto é a criatividade sagrada, sabe? Essa conexão com o meu passado, olhar para as coisas que eu deixei para depois, olhar para os talentos que eu deixei. Então, eu gostava de escrever, eu parei de escrever, olhar para essa minha história, também olhar para os traumas que me fizeram ser aquela mulher com medo, medo de fracassar. Então,
A gente veio com o dom da criação. Nós, nas mulheres, nascemos com o dom da criação, de gerar uma vida. Então, criatividade é muito mais do que simplesmente saber usar os lápis de cor e desenhar. Não é, não é isso. É saber criar um produto, um negócio autêntico, é saber criar soluções que vão transformar para o mundo. Mas e como é que faz, né, para olhar para isso? Então, através da criatividade, eu começo a me importar menos com a opinião dos outros. Então, eu me importo menos com a opinião dos outros quando eu coloco no mundo uma mentoria, um círculo de mulheres, como eu tenho o Círculo da Coragem Feminina, que também está aqui embaixo no link da descrição. Se quiser dar uma olhada de como funciona, é um plano de assinatura mensal. Eu não sei o que os outros estão pensando, mas eu vou esperar para colocar esse produto no mundo? Não vou. Outro ponto é me comportar mais como aprendiz. Então, eu digo para ti, se comporta mais como aprendiz, que é não ter medo de errar. É fazer stories no Instagram para experimentar como que faz, é fazer posts para experimentar, é criar vídeos para experimentar, é pôr à venda algo que tu quer vender para experimentar. Se comportar mais como esse aprendiz. E depois, outra coisa é aprender a colocar coisas inacabadas no mundo. Não esperar estar perfeito, mas que eu possa ficar atualizando depois. Então, se eu coloco para vender essa manta aqui, mas eu não sei exatamente. Eu não sei, será que essas cores combinaram? Será que o meu público quer ou não quer? Não. Depois, se tu não acrescentou essas cordinhas aqui, ó, acrescenta depois, na próxima vez. Então, eu preciso começar, de alguma forma, criar e colocar no mundo, não só criar aqui dentro da minha cabeça e não tirar. Por isso que tá essa confusão aqui dentro, porque tem muitas informações. Então, olhar para essas 4 áreas aqui da vida, sagrado feminino, ancestralidade, a prosperidade cíclica e a criatividade sagrada. Então, a desorganização é muito mais do que simplesmente olhar para a confusão que podem estar aqui os meus livros, a minha mesa, o que for. É olhar, de fato, para outras áreas da minha vida. O quanto eu estou vivendo, eu ainda estou nesse modo da expectativa cultural, mas eu vou precisar olhar para isso para começar a quebrar os padrões, tá? Então, gostou desse vídeo? Curte aqui, se inscreve no canal. Lá no Instagram, a gente também tá sempre conversando por lá pelos stories, conteúdos e tudo mais. Então, Tuti Sandrine é o meu arroba, o link tá aqui embaixo. Círculo da Coragem Feminina, o link também tá aqui embaixo, tá? Então, beijo. Ó, um brinde à prosperidade, ao sagrado feminino, à ancestralidade, à criatividade e essa expectativa cultural que a gente vai quebrando, tendo coragem de quebrar aos poucos, tá? Beijo!